Então, vamos dar início à mesa 4. Bom dia aí para todos, para todas. Meu nome é Clécio Magalhães do Vale, eu sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos trabalhos que vão ser apresentados nessa mesa, e, em seguida, a gente passa para a apresentação dos vídeos, né, dos respectivos trabalhos. Então, os trabalhos que fazem parte dessa mesa são a Casa de Jaja, não sei se é assim que pronuncia, a tectônica como concepção estrutural e evolução do sistema estrutural para o autoconstruir feminino. Está no eixo temático projetar, estruturar e construir, um ato de tectônica, de autoria da Mariana Montag, arquiteta urbanista da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, e dos professores Saskia Izur Obata, Lucas Fer e Angélica Alvim. O segundo trabalho é a permanência do código, está no eixo temático projetar, estruturar e construir, um ato de tectônica, do Tiago Amaral e do professor Roberto Santos, né, do Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. O terceiro trabalho é desenho de observação de formas da natureza como ferramenta de entendimentos formais e estruturais. No eixo temático projetar, estruturar e construir uma arte tectônica, da Yara Galdino, Dorcas Araújo, Alberto Dalmaso, e dos estudantes, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Mato Grosso, João Cioque Souza, Mirelle Felipe, Lucas Santos e Yasmin Silva. O quarto trabalho é exercício único, está no eixo temático ensino de estruturas em escolas de arquitetura e o canteiro experimental, estratégias pedagógicas, de autoria da professora Anália Amorim, da FAUSP e da Escola da Cidade, e também dos professores Roberto Pompeia e Valdemir Rosa, da Escola da Cidade. O quinto trabalho é Linguagem da Arquitetura e Realidade Virtual, uma abordagem sobre materialidade, consciência estrutural e espacialidade, no eixo temático de Makers, e de autoria da Angélica Lima e Jane Victal, da PUC Campinas. Então, nós vamos passar a apresentação dos vídeos, né, dos trabalhos, e, em seguida, a gente retoma para a nossa conversa. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Hoje eu venho apresentar o artigo A Casa de Giadia, a tectônica como concepção estrutural e evolução do sistema estrutural para o autoconstruir, desenvolvido por Mariana Montag, Saskia Obata, Lucas Fer e Angélica Alvim. O artigo ele trata sobre o acompanhamento da concepção da estrutura do telhado do projeto A Casa de Giadia. O projeto A Casa de Giadia foi um projeto desenvolvido entre os anos de 2018 e 2019, como um projeto final de graduação da aluna Mariana Montag, e desenvolvendo uma pesquisa prática sobre moradias autoconstruídas por mulheres em zonas rurais. O projeto acontece na zona rural de Uganda, país leste africano, e trabalha junto com a moradora Nanonono Immaculate Abjaja. Aqui tem algumas fotos sobre o processo de pesquisa em campo, a etnografia sobre principalmente as técnicas construtivas, os saberes locais, as dinâmicas dos rituais pessoais da usuária, Giadia, e também os estudos de caso em relação à soma das técnicas inovadoras com a cultura local, construtiva. Toda essa pesquisa gerou um primeiro protótipo, um estudo preliminar. A concepção estrutural e evolução tectônica do sistema estrutural é o que a gente trata na segunda parte do artigo, onde essa moradia ela desenvolve um telhado, que é a parte, o elemento mais tecnicamente inovador, onde é um
principalmente, ou deveriam ser apropriados. Foi feito um protótipo, um telhado, uma cobertura apoiada em pilares centrais, são 2 asas, uma de 4 e outra de 6 metros, calculada a área de superfície para captação de água do uso necessário da própria usuário e da comunidade, para conseguir compartilhar essa água captada. Para conseguir conceber o telhado, foi feito um protótipo na escola Honey Potts, onde pôde ser percebido os elementos processuais das técnicas construtivas que deveriam ser apropriados de acordo com o projeto que tem como objetivo ser uma escola de construção para mulheres. Assim, temos o segundo elemento, onde alunos e alunas do Mackenzie foram convidadas a participar em uma semana de integração no ateliê vertical para conceber técnicas projetuais e práticas dentre o processo construtivo da estrutura da casa, para pensarem em como construir com mais leveza. Então, pensando quais seriam outras lógicas possíveis para incluir outros saberes na construção desse projeto, principalmente outros corpos. Umas referências de estudos foram as ocas da Casa Yawalapiti, com os conhecimentos dos alunos das alunas do primeiro semestre, onde foi desenvolvida uma peça que seria montada em terreno, no canteiro de obras, usada para ajuda a construir a peça do telhado e, ao mesmo tempo, içar essa peça, passando de 120 kg para 30 kg. E essa mesma peça, ela será usada no terreno. Na evolução da concepção do sistema estrutural da tectônica executiva, foi chamado o escritório carpinteria para colaborar como uma consultoria pro bono, onde foi feita a redução de custos e a segurança estrutural da trelice. E aqui algumas fotos da construção e como de fato aconteceu o processo construtivo da casa. Muito obrigada. Olá, meu nome é Thiago Amaral e sou mestrando do Núcleo de Pós-Graduação da Escola de Arquitetura da UFMG. Vou apresentar o artigo A Permanência do Código, escrito junto com meu orientador, Roberto dos Santos. Neste artigo, realizamos uma crítica ao caráter codificado do desenho, que é dominado pelos profissionais de projeto e está orientado antes para a prescrição da produção do que para a veiculação ampla e democrática da informação técnica. Para isso, retomamos a história das representações de arquitetura e estruturas, focando no momento em que o conhecimento empírico da estereotomia foi sistematizado como um código, tornando-se uma disciplina central na instrução de profissionais liberais de engenharia e arquitetura, a geometria descritiva. A arte da estereotomia foi desenvolvida durante o período gótico e caracterizou-se como uma técnica que utilizava de operações geométricas para o correto corte e encaixe de materiais, compondo um saber-fazer especializado que unia teoria e prática. No canteiro medieval, o desenho era operativo, elaborado em escala 1:1, e mobilizado como ferramenta auxiliar no momento da construção. Como tal, o desenho era também prática dialógica, que favorecia uma comunicação horizontal entre os diversos agentes da produção. A pesquisa busca retomar essa propriedade do desenho, em detrimento da cisão que foi causada por sua sistematização em um código. Não é por acaso que o conhecimento da estereotomia tenha sido tomado por Gaspar Monge como base para o desenvolvimento da geometria descritiva, já no século XVIII. A permanência da disciplina do desenho codificado pode ser explicada pela lógica que se afirma com a Revolução Francesa e que dura até hoje. A busca pela eficiência nos processos de produção estava na base das mudanças econômicas e epistemológicas que acompanharam esse evento. Portanto, o método que se valia da racionalidade para representar, prescrever e controlar a produção arquitetônica foi muito bem-vindo. Considero ainda que a rápida difusão da geometria descritiva se deve à sua aplicabilidade em 2 campos distintos, o acadêmico e o da produção de edifícios a partir da implementação de novos sistemas construtivos. O primeiro refere-se ao ensino da geometria descritiva na École Polytechnique, que orientava-se pela incorporação das ciências no ensino de modo a fazer progredir o recém-fundado Estado francês. Essa postura aparentemente democrática, na verdade, restringia a difusão do saber técnico a um pequeno grupo de diplomados, cuja prática era direcionada aos interesses do extrato social burguês. Por outro lado, as escolas normais formavam docentes para atuar em escolas básicas,
nas quais se escolarizavam as classes menos abastadas, com o intuito de formatar uma estrutura que domesticava o comportamento em função da produtividade. Constituiu-se, portanto, um campo acadêmico elitista pautado por uma ansiosa guarda dos saberes pela nova corporação de engenheiros. O segundo campo refere-se às mudanças nos sistemas construtivos. A pedra e a madeira foram substituídas pelo ferro e pelo concreto armado. Nos canteiros de obras, tais mudanças implicaram na desmobilização dos trabalhadores, visando sua subordinação a novos arranjos produtivos voltados para a eficiência dos processos manufatureiros. A geometria descritiva contribuiu nessas mudanças ao facilitar a projetação de formas racionalizadas e ortogonais e ao consolidar a cisão entre o projeto e o canteiro. A inserção da geometria descritiva nesses dois campos explica sua permanência na atualidade, que pode ser constatada a partir da análise qualitativa das matrizes curriculares de curso de arquitetura e urbanismo em universidades públicas brasileiras. Em 26 dos 30 currículos que analisamos, a geometria descritiva é ofertada como disciplina obrigatória de início de curso. Desses 26, há 9 em que os conteúdos são mesclados com normativas de representação, expressão gráfica, técnicas de desenho à mão livre e outros temas correlatos. Nos outros 17, as disciplinas tratam exclusivamente do tema da geometria descritiva. Em apenas uma das 30 instituições, ela é disciplina optativa, e somente em 3 delas, os conteúdos da geometria descritiva não estão explicitamente declarados. O fato de que disciplinas tradicionais ainda estejam presentes no ensino de arquitetura não é, por si só, algo pernicioso, mas é preciso estar atento ao fato de que não existe conhecimento neutro. De certo é questionável o fato de que tais práticas, veladamente, dão sustentação ao arranjo produtivo hegemônico. Cabe à pesquisa apontar outras possibilidades de instrumentação da representação que fujam à lógica mungiana, mas a manutenção dessa disciplina indica que os cursos de arquitetura têm formulado pouca ou nenhuma crítica acerca da tecnologia de projetação, privilegiando os interesses do mercado em detrimento de interesses pedagógicos que voltem seu olhar para os estudos práticos da produção, dos materiais e das estruturas. Acredito que a solução não passa simplesmente por abandonar a geometria descritiva, mas é preciso pensar práticas que promovam uma reintegração dos saberes operativos do canteiro e a democratização da veiculação de informações inerentes à produção do espaço. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é João Sioc, eu sou aluno de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na UFMT, sou integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Tecnologias Indígenas Tecnoíndia e eu vim apresentar brevemente o artigo que a gente escreveu, intitulado Desenho de Observação de Formas da Natureza como Ferramenta de Entendimentos Formais e Estruturais, derivado da nossa pesquisa, chamada A Natureza das Formas e as Formas da Natureza, coordenada pela professora Dorcas Araújo, juntamente com os professores Yara Galdino e Alberto Dalmácio, e os alunos Mirelle Felipe, Lucas Santos e Yasmin Silva. O Núcleo de Estudos Tecnoíndia vê a arquitetura indígena enquanto tecnologia apropriada de desenho complexo e construção simples. As pesquisas desenvolvidas no núcleo são pesquisas multidisciplinares que englobam os campos de arquitetura, antropologia e engenharia no entendimento de construções indígenas. A nossa pesquisa surge da problemática do processo criativo de projeto de arquitetura que é desassociado do entendimento de princípios estruturantes. É uma tendência que é observada dentro de sala de aula de se pensar na estrutura de forma separada da concepção formal de um edifício. A nossa hipótese é melhorar o repertório de soluções a partir de reprodução de formas estruturantes existentes na natureza por meio do desenho de observação. O nosso objetivo é facilitar o processo de compreensão de princípios estruturantes por meio do desenho de observação de elementos da natureza. E para isso, a gente se utiliza do desenho à mão livre como ferramenta de construção de repertório de formas da natureza e seus princípios estruturantes. Essa pesquisa também é uma pesquisa multi-interdisciplinar que engloba os campos de arquitetura e engenharia, juntamente com psicologia, antropologia e biologia. A partir do levantamento de elementos da natureza por meio do desenho à mão livre,
foram feitas análises das formas e de seus princípios estruturantes, que procura estabelecer um diálogo entre o desenho e a disciplina de sistemas estruturais dentro da universidade. E a partir desses levantamentos, dessas análises, foi concluído, né, que o desenho é capaz de enriquecer o olhar e o entendimento estruturante de forma mais intuitiva e menos quantitativa, desse modo podendo auxiliar o ensino de estruturas nas séries iniciais no curso de Arquitetura e Urbanismo, proporcionando oportunidade para uma construção de conhecimento e repertório de soluções que acompanharão os alunos durante todo o curso. E aqui é apresentado a bibliografia utilizada no artigo e também, de modo geral, na nossa pesquisa. Muito obrigado. Jota. Olá, nós estamos trazendo para o encontro uma experiência muito importante da Escola da Cidade. Essa experiência se dá no 5º ano, onde o aluno está a 1 ano de sair da escola. A escola tem 6 anos de curso. E o nome dessa atividade se chama Exercício Único. O exercício único ele é baseado em 3 tópicos fundamentais. O primeiro tópico é a aproximação do aluno à realidade construtiva. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o contato direto com o cliente real. E o terceiro tópico é a interdisciplinaridade que ocorre inevitavelmente com a realidade construtiva. Bom, o primeiro tópico, quando a gente tenta aproximar o aluno da realidade construtiva, ele vai se defrontar com 2 aspectos muito difíceis de acontecerem na escola. Um deles é o projeto executivo. O projeto executivo é muito difícil de ser realizado numa escola de arquitetura. O aluno chega no máximo a um anteprojeto. Muito bem. Junto ao projeto executivo, nós temos o orçamento para que esse projeto seja viável. Então, a realidade construtiva se une à viabilidade econômica do projeto. Então, esse aspecto faz com que o aluno se torne responsável, de fato, por aquilo que ele está fazendo. Não é um projeto teórico. Tá? Muito bem. O segundo tópico é o contato direto com o cliente. E esse contato faz com que o aluno se envolva com a causa do cliente, que o aluno se envolva com as questões fundamentais de projeto, do programa, né, e da demanda do cliente. E ele vai, inevitavelmente, se sentir responsável por cada aspecto levantado, cada solução apresentada, né? Então, o contato com o cliente gera uma responsabilidade fundamental para que o projeto seja real. Tá? E o terceiro ponto é a a interdisciplinaridade, ou a transdisciplinaridade, ou a multidisciplinaridade, que é uma coisa tão desejada pelos professores nas escolas de arquitetura. Porque, ao fazer um projeto real, eu uno um tripé de disciplinas que vão viabilizar o projeto. Uma é a disciplina de projeto, a segunda é a disciplina de desenho para se comunicar, e a terceira é o departamento de tecnologia, que vai viabilizar as soluções apresentadas pelo projeto, né? Então, a partir desse momento, da união desses 3 pontos chaves de um curso de arquitetura, a gente consegue aproximar o aluno da realidade construtiva, de um projeto real. Tá? No último projeto que a gente está
no último projeto que a gente está desenvolvendo, o Departamento de Urbanismo está muito presente, porque é um projeto junto à Prefeitura de Diadema, onde os aspectos da cidade estão sendo apresentados. Então, eu acho que basicamente é esse a nossa experiência. Reforçando essas questões de multidisciplinariedade e integração que o Pompeia relatou, um foco que é muito importante, como a partir do canteiro escola, com os experimentos que ocorrem no canteiro, dentro da escola, trabalhando com as peças executadas, verificando os esforços de compressão, tração, torção, esse exercício que ocorre no canteiro dentro da escola, nós estamos levando para o canteiro real, onde efetivamente conseguimos avaliar os fatos, todas as diversidades e como essa relação de um exercício a partir do canteiro escola, a chegada ao canteiro real e a volta do canteiro real para o canteiro escola, promovendo uma troca de informações, uma troca de saberes entre todos os participantes no mesmo nível, de forma horizontal, dentro das a princípio, 3 sequências de trabalho: tecnologia, desenho e projeto. Obrigado. Olá, me chamo Angélica Lima, sou doutoranda e bolsista CAPES, faço curso na PUC Campinas. O trabalho que eu apresento se chama Linguagem da Arquitetura em Realidade Virtual, uma abordagem sobre materialidade, consciência estrutural e espacialidade. Esse trabalho tem coautoria da professora doutora Jane Victal, que é minha orientadora. Bom, o trabalho é fruto de pesquisa de doutorado, que está por finalizar, se chama Entre o Virtual e o Concreto, Criação e Apreensão do Espaço Sensível, né, a pesquisa de doutorado. Aqui esse trabalho apresenta resultados espaciais de algumas experiências realizadas em 2019 por alunos da FAO-Pucamp e pelas autoras. O objetivo é discutir o processo de criação em arquitetura, explorando aspectos concretos, aspectos sensíveis do espaço em uma situação virtual. Concreto entende-se como os aspectos físicos ligados à matéria, sistema estrutural, materiais, comportamentos, etc. Sensível, os aspectos da experiência do ser no espaço, forma, simetria, composição, proporção, cor, textura, escala e luz, e a percepção espacial. Bom, o exercício trabalhado são as dobraduras em papel, que é extraído da disciplina de linguagem de arquitetura. É um exercício manual, artesanal, e foi acrescentado a ele etapas digitais. Então, são 3 interfaces: a modelagem artesanal, a modelagem digital convencional e a modelagem por imersão. Em cada etapa existe suas dificuldades e facilidades, e é isso que a gente procura estudar nesse processo. Bom, sobre a modelagem artesanal, as dobraduras, essa etapa é a etapa em que o aluno tem esse contato com a materialidade, tem esse contato com o conceito estrutural, ou com essa questão estrutural, através do papel. Ele vai aplicar operações de corte e dobra num papel A3 canson, que tem uma malha que ele vai seguir, e procurar estruturar esse papel de maneira tridimensional. Então, de um papel bidimensional, cria-se um objeto tridimensional, e nessas operações o aluno observa, né, como que o papel se comporta, as suas interações, e também com relação à força gravitacional. Afinal, ele precisa ser autoportante, precisa ficar em pé. Então, através dessa manipulação, o aluno vai percebendo como que as dobras e os cortes vão transformando esse material em um objeto, tanto de maneira inconsciente quanto consciente, a partir do momento que ele trabalha mais exaustivamente essas dobraduras. Aqui tem essa questão, né, a aplicação dessas forças e a extração dessa estrutura depois através do arame.
Na modelagem digital convencional, utiliza o SketchUp, a malha é preponderante para que o aluno perceba a geometria que foi criada. E a partir da malha ele consegue se guiar nesse espaço, nessa nova interface que é a interface digital. Então é uma nova situação e ele precisa aprender essa geometria para poder digitalizar esse modelo. Na etapa da modelagem por imersão, ele utiliza um equipamento de realidade virtual e faz operações também, só que agora ele consegue passear por esse objeto, ele consegue entrar nesse objeto e fazer uma experiência espacial. Então existe a questão da percepção, né, da forma, aí numa escala humana, né, ele consegue ter essa escala de visualização de observador e fazer as alterações de cor, de proporção, etc., nesse espaço. Então, para concluir, na etapa artesanal existe o desenvolvimento da consciência sobre a materialidade, conceito estrutural, existe uma assimilação mesmo que intuitiva dos comportamentos do material. A etapa digital convencional existe essa necessidade de compreender a geometria e aprender essa geometria para poder digitalizar, e depois na imersão existe essa interação de percepção aí de um observador que consegue entrar num objeto espaço, né? E essa pesquisa, então, esse trabalho compreende que essas modelagens artesanal e o meio digital, elas são complementares e que a realidade virtual pode ser um ambiente de ensino e aprendizagem com potencial benefícios para o amadurecimento do processo de criação na determinação formal do espaço. Muito obrigada. Obrigado aí aos autores, né? Trabalhos muito interessantes, trabalhos diversos também, né? Entre si, né? Nós tivemos aí 5 trabalhos inseridos em 3 eixos temáticos distintos, né? 3 estão no eixo projetar, estruturar e construir, um ato de tectônica. Um está no eixo ensino de estruturas, em escolas de arquitetura e o canteiro experimental, e esse eixo makers, né? As transformações dos recursos pedagógicos provocados pela modelagem, pela fabricação digital. Talvez por essa diversidade mesmo grande, né, dos trabalhos aí que foram apresentados, me pareceu assim que essa ideia de práticas operativas, né, que é colocada pelo artigo A Permanência do Código, do Tiago Silva e Roberto Santos, seria um aspecto possível de ser contemplado numa discussão inicial por todos os autores, na medida em que todos, de algum modo, ou tocam nesse aspecto, né, não aprofundando necessariamente, ou então apresentam potencialidade para que essa questão possa ser desenvolvida em seus trabalhos. Por exemplo, o trabalho A Casa de Jádia lida com a realidade de usuários e construtores sem intimidade com os códigos de representação formais, né? O artigo Desenho de Observação e Formas da Natureza como ferramenta de entendimentos formais e estruturais aborda o desenho de observação como meio de se conhecer princípios estruturantes de formas naturais para aplicação, mesmo que intuitiva, no campo da arquitetura, ou seja, emprego de analogias para pensar e compreender estruturas. O artigo Exercício Único destaca a importância de se trabalhar na formação dos arquitetos, exercício de projetos reais, né, com problema concreto, com cliente de verdade, com cronograma e verba para construção, numa orientação integrada com professores das áreas de projeto, tecnologia e desenho, em uma linha evolutiva do detalhamento do projeto, né? Estudo preliminar de projeto, projeto executivo, detalhamento e orçamento, ou seja, a relevância dos desenhos técnicos. E, por fim, o trabalho Linguagem da Arquitetura e Realidade Virtual, uma abordagem sobre materialidade, consciência estrutural e espacialidade,
aborda a modelagem artesanal, a modelagem digital convencional e a modelagem por imersão, né, a realidade virtual, como recursos para se trabalhar aspectos de materialidade, consciência estrutural e espacialidade, visando aprimorar os processos criativos, mas também, por que não, né, os processos construtivos. Aí, então, eu faria uma pergunta, né, para todos, que seria o seguinte: nessa perspectiva colocada pela questão do desenho técnico, né, da representação como uma prática operativa, que rebatimentos ou desdobramentos essa abordagem poderia ter sobre os trabalhos de vocês? Né? Que relação essa ideia de prática operativa cria com essa pesquisa assim, que cada um desenvolveu no artigo? Ou então, assim, também, né, como que a partir dessas questões trazidas, o desenho como prática operativa poderia ser explorado, né, em especial no ensino? Acho que eu passaria até essa pergunta primeiro para os autores desse artigo que trazem essa questão, né, como forma desse conceito assim, se tornar mais claro, e em seguida para os demais. Ok? Joia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu peço desculpas porque está acontecendo uma obra aqui em alguns apartamentos de cima, que é bem propício. Então, se acontecer algum barulho que incomode vocês, eu peço que vocês me avisem, por favor. E acho que esse conceito de desenho operativo, de prática operativa, é uma coisa muito interessante que está no horizonte do artigo que eu escrevi com o professor Roberto, que é esse desenho que reintegre novamente uma prática do desenho, que ela foi afastada do canteiro por uma série de fatores, são realmente as práticas que desenvolvem ali, as práticas, esse conhecimento, esse saber fazer que está ali no canteiro. Acho que o nosso artigo ele até se diferencia um pouco dos outros por ele ter uma abordagem mais histórica disso, tentar trazer por que esse código dessa geometria descritiva especificamente foi formulado ao longo do tempo, por que ele permanece até hoje. Eu fico muito feliz de ver o resultado desses outros artigos, porque eles apresentam perspectivas e pontos de fuga muito interessantes a isso. Eles realmente estão chegando num ponto que esse desenho operativo ele ocorre, seja pelas práticas vernaculares, pela observação das formas naturais, pela manipulação artesanal, pelo canteiro e escola. Então, eu acho muito adequado esse artigo estar junto com os demais, porque eles realmente chegam no resultado que seria isso de criticar por que essa prática convencional, esse código do desenho técnico, por que ele permanece até hoje e o que a gente pode fazer para buscar outras alternativas que não substituam esse desenho, mas que usem ele como uma ferramenta que realmente seja a serviço dessa prática operativa, dessa prática que retorne um pouco esse canteiro, que consiga mesclá-la ao nosso ensino, tirar proveito dessa prática para ser um ensino que é muito mais intuitivo, que é muito mais próximo do canteiro, que é muito mais próximo das práticas construtivas. Acho que é um pouco isso. Obrigado, Thiago. Alguém gostaria de dar sequência? Mariana? Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bom, o meu comentário em relação ao guarda-chuva, que é o artigo do Thiago abriu, é em relação à perspectiva prática, porque por mais teorizado que a informação tivesse inicialmente, porque todos os autores e autoras tinham e têm bastante interesse no conteúdo desenvolvido pelo Sérgio Ferro e o desenvolvimento do desenho ao longo do tempo, em relação ao projeto da Casa da Diadia, como objetivo principal, mesmo sendo um trabalho final de graduação, era o comprometimento com a Diadia, todas as ferramentas possíveis e levantadas trabalhariam a favor desse objetivo. Então, não é como se eu estivesse analisando o desenho como o desenho descritivo, como uma forma de autoridade e criticando isso, mas, de alguma forma, isso eventualmente foi acontecendo, porque, ponto 1, como que a gente poderia discutir projeto em um contexto onde o projeto não existia, não era considerado, né? O projeto, na verdade, o projeto executivo, naquele contexto que estava sendo observado e criado vínculos, era feito de uma maneira diferente. Então, se a gente quisesse
construir e dialogar e fazer junto, outras ferramentas tinham que estar à disposição. A maquete foi muito útil, por exemplo, na hora de dialogar com a Djadia, o maior número de códigos que eu usava, principalmente antes de qualquer coisa, já a língua. A Djadia falava Luganda e eu inglês. Então, já a língua já muda tudo, porque a observação seria talvez uma troca mais física, né, de leitura da expressão do corpo. Então, como que esse corpo poderia discutir projeto? Através de uma maquete manipulável. Então, esse foi o ponto 1. E depois, na hora de conseguir realmente construir, não que a gente não tivesse desenvolvido um desenho executivo, foi desenvolvido, mas esse desenho executivo ele estava a favor da discussão como informação para debater aquilo em obra. Então, existiam possibilidades de fundação, existiam possibilidades de conexão dos pilares à fundação, mas também existia o diálogo. Então, a gente sempre buscava o executivo, mas o executivo estava aberto a diálogo, a prototipar ali na hora, de entender outras maneiras de construir e resolver. Então, eu acho que ao longo desse processo foi muito importante reconhecer a importância dessas ferramentas, mas assim como a tecnologia, saber como usar elas a favor do nosso objetivo final, e não ter elas como premissa de necessidade de foco, como ao longo da universidade talvez tenha sido tão reforçado, né? Ou você sabe fazer o desenho, ou não está fazendo certo, ou, né, pensar um discurso e uma partilha mais inclusiva de possibilidades que abracem contextos distintos. É isso. Agradeço. Alguém gostaria? Oi. Meu microfone está ok? Angélica. Estão me escutando? Sim. Tá. Na minha pesquisa, assim, o desenho descritivo, o desenho executivo, ele não acontece, né? Porque a gente está trabalhando ainda num momento de criação, um processo criativo mesmo, mas o desenho acontece como forma de observação. A própria maquete é um pouco desse processo, né? Você observa e vai construindo ali, vai modelando o papel. Aí depois, assim, na modelagem por imersão, existe um tipo de construção que é como se fosse uma escultura, um desenho tridimensional, mas você está dentro desse espaço desenhando. Não sei se vocês já experimentaram o equipamento para fazer a modelagem, não para fazer a visualização, né? Porque tem os óculos que são para fazer visualização, e esse, no caso, ele tem um controle e você faz a modelagem. Então, o que eu experimentei nessa pesquisa foi, além da questão do desenho, né, no desenho natural do croquis, de observação, esse outro tipo de desenho de observação que acontece na realidade virtual. Então, eu levo para esse espaço as imagens desse modelo que foi feito no papel e desenho sobre ele. Então, não por isso que eu separo também as duas interfaces, que é a modelagem convencional e a modelagem por imersão, porque existe essa interação que é diferente. Você fica próximo da forma, vamos dizer assim. É como se você estivesse dentro desse espaço fazendo isso, né? E na modelagem convencional, você tem a tela e você tem os controles no mouse e teclado que dá essa distância. Então, assim, eu não trabalho aí a questão do desenho técnico, né? Porque aí exigiria mais algumas etapas para fazer isso, né? Eu teria que acrescentar algumas etapas até para fazer um estudo de estrutura no modo digital, né? A gente faz essa observação durante a prática artesanal, que ele consegue mesmo
com a força da mão e do próprio papel, verificar como é que está acontecendo o equilíbrio daquela estrutura, né? É uma coisa delicada, singela, mas tem um processo, um raciocínio que é interessante. É isso, não sei isso. Obrigado, Zé. Anália, ou Posso? Pompeia? Valdemir, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Eu vou rapidamente dizer o seguinte. Eu acho que todos os trabalhos foram muito interessantes. Eu acho que esses trabalhos, no fundo, eles se completam, cada um com a sua visão. E até acho que seria bacana se a gente juntasse, fizesse um projeto, né? A gente ia conseguir juntar tudo isso, né? Eu acho que essa questão do desenho, que a gente discute bastante no nosso trabalho de exercício único, que todos aqui discutiram, né? Quer dizer, como é que o desenho, quando nós não estamos executando uma peça na prática, manualmente, como é que o desenho enquanto objeto de pesquisa? E a gente desenhar como se constrói, né? Quer dizer, o processo de desenho ser a linha construtiva, porque acho que isso que a gente tem tentado buscar, né? Eu acho que todos aqui passaram por isso, e essa importância do desenho manual, onde a gente faz essa relação do pensar e fazer da mão e a cabeça, né? Nessa troca, nesse diálogo, que é um exercício importante. E a gente tem discutido um pouco através do desenho e da execução de peças e protótipos, que a gente tem chamado um pouco de desempacotar as tecnologias, né? Como é que a gente começa a entender como é que as técnicas funcionam para que a gente possa desenhar. A arquitetura está vivendo o que a tecnologia industrial colocou, que é cada vez mais o usuário longe da técnica, né? Então, como é que a gente, dentro da arquitetura, consegue resgatar isso, ligado à questão da mão de obra, né, o conhecimento que a mão de obra tem, como é que nós fazemos uma troca. A gente também não pode ter a ilusão de que o processo de mão de obra ele vamos dizer, perfeito e nós estamos invadindo, mas como é que nós vamos trocar com eles, o saber deles com esse exercício que a gente vai fazendo. E a gente está falando muito de mão, mas aí tem a questão do trabalho da Angélica, que é muito interessante, no sentido que ela vai usar a modelagem para pensar o processo, que é muito diferente dos renders, né? Dos renders de apresentação, que são meras linguagens ilustrativas, né? Então, quer dizer, essa entrada no processo, e como a tecnologia pode ajudar a gente, porque nós temos uma emergência. Quer dizer, nós temos uma cidade e um canteiro de obras que funciona 24 horas por dia. E os projetos estão atrás, quer dizer, bem da verdade, o desenho é que não está na cidade. A obra está. Então, como é que nós vamos ter, como é que vai ser? Acho que o grande desafio é esse. Como é que a gente ajusta esses códigos, essa linguagem? A Mariana mostrou bem isso no trabalho dela. Quer dizer, como é que nós vamos ajustar o nosso código, esse diálogo com o usuário, o diálogo com quem produz, para que a gente possa ter um resultado de arquitetura adequada à questão ecológica. Acho que a princípio é isso. Obrigado. Obrigado. Demais. É interessante, porque a gente não tocou nas questões das formas contemporâneas que são de uma imprevisibilidade formal geométrica muito grande. Na verdade, você pega aqueles papéis amassados, digamos assim, não de uma maneira jocosa, de uma maneira criativa. E é difícil você desenhar. Alguém falou que as construções indígenas são de difícil desenho e de fácil execução. E isso a gente teve uma experiência de assistir a um documentário, né, dos Yanomamis, dos Xingus, que feito pelo Luiz Otávio de Faria e Silva, que eu li. Ele viajou e eles foram fazer um manual de construção dos indígenas da tribo. E é belíssimo esse vídeo, porque você vê o índio desenhar na sequência construtiva. A gente desenha, quem usa a régua paralela e esquadra, desenha da esquerda para a direita, de baixo para cima, e está resolvido, né? Eles não, eles vão na sequência da fixação, né? E isso vale a pena.
recuperar esse trabalho, porque é o mesmo desenho, só que dentro de uma lógica, é como quem tivesse, como o Tiago está remontando o desenho, desenhando a estrutura da natureza, pegando a estrutura primária, a secundária, a terciária, a vedação. Né? Tivesse essa lógica implantada, que é uma maneira de pensamento que une o construtor ao quem desenha. Quem trabalha atualmente na prancheta e tem que passar o desenho para alguém que vá trabalhar né, no computador, sabe que essa transição é a mesma formação, digamos assim, mas a diferença é enorme de quem, né, o resultado de você ver os intervalos do raciocínio. A gente está falando de uma linguagem que quem é que pode unir? E eu acho que é o canteiro, de fato, essa ideia do Valdemir de construir alguma coisa vindo desde a modelagem, né? É uma ideia bonita, porque a gente pode ver as interrupções das sinapses, né? Quer dizer, você vem com uma sinapse que vai até a construção, mas ela é interrompida porque os atores vão entrando e os conhecimentos da representação, do construir, vai mudando a linha. Mas é um tema muito, muito pertinente mesmo, né? Porque o executivo também é uma ironia quando a gente diz assim, executa, mas na hora que vai fazer a construção, ela também se mostra, né, contraditória em alguns. As sinapses também não se dão de uma maneira tão retilínea. Então, é o tema, né? É o tema. Mas é como se, assim, não é porque você não sabe ler uma língua que você tem que acabar com os poemas. Então, você tem que fazer com que mais pessoas leiam aquela língua, de diversas maneiras, né? Dos sincopados aos dodecafônicos, aos que não sabem ler partitura, mas que fazem, que compõem. Quer dizer, tudo. Não dá para empobrecer a linguagem, porque não todos sabem falar a mesma língua. Já vista a experiência, né, da Casa de Djadia, que era a maquete, a gestualidade, é o material, é a paciência, né? A tolerância e a paciência, em todo aspecto. Mas muito bonitos os trabalhos, muito, muito bons. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Eu queria poder só complementar que a observação da Nália, que eu achei belíssima. Eu vou botar. Além do desenho ser algo que comunica, né, tem um aspecto muito importante, que eu acho que, inclusive, no trabalho da Mariana, aparece com muita clareza, que é o projeto considerando o cliente como coautor do projeto, né? Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante, além do desenho não ser simplesmente algo que comunica tecnicamente a construção, ele pode ser feito como construção, né? Nesses aspectos que a Anália levantou muito bem. E quando, antigamente, o desenho aparecia diretamente no canteiro, né? Então, vai construir uma catedral gótica, o desenho era feito 1 para 1, né? Já era a construção. E eu acho que a gente tem a possibilidade de resgatar esses aspectos construtivos no próprio desenho. E aí tira um pouco essa coisa da autoria, do projeto é meu. Não, o projeto é meu, é do cliente, é do construtor, é do mestre de obras, é do pedreiro, de todos os trabalhadores que em conjunto formam e criam aquela arquitetura. É isso. Uhum. Exatamente. Licença. Eu queria complementar também a fala da professora Anália com relação ao nosso projeto de pesquisa, né? A gente aqui da Federal do Mato Grosso, a gente tem a Tecnoíndia, né, que é o núcleo que estuda tecnologias e arquitetura indígena, e a nossa pesquisa, né, de desenho de observação, ela parte justamente do processo de autoconstrução das casas indígenas, né? Eles não têm nenhum projeto, assim, né, para construção das casas, né? Uma técnica que foi desenvolvida ao longo de muitos anos
e foi passando, né, entre gerações e gerações, e a gente percebe que a construção ela funciona, né, e tudo por meio da observação da natureza, observação do entorno, do clima, do terreno. E a nossa pesquisa, né, para o ensino de estruturas, né, uma abordagem um pouco mais qualitativa do ensino de estruturas por meio do desenho de observação, ela surge se inspirando justamente desse aspecto, né, das comunidades indígenas de observar o entorno, né? Como que a gente pode abordar o sistema, o ensino de sistemas estruturais dentro das escolas de arquitetura de uma maneira um pouco mais intuitiva, mais orgânica e menos quantitativa, né? A gente percebe uma defasagem na criação dos projetos, pelo menos aqui na nossa faculdade, entre a forma e a estrutura, né? Primeiro a gente concebe a forma e depois vai pensar no sistema estrutural. Então, na verdade, essas duas concepções elas têm que estar juntas, né? Caminhando juntas. Então, o nosso projeto ele parte da observação de uma coisa que a gente vê em abundância, né, no campus, que é a natureza, as árvores, as teias das aranhas, os cogumelos, enfim. E a gente procura, a partir do desenho, né, de uma abordagem um pouco mais antropológica do desenho, né, entendendo o desenho como não o resultado do desenho em si, mas o fazer, o desenhar como um processo de interpretação daquela forma, né, aliar também aspectos de ensino de sistemas estruturais, né, e tudo mais para conseguir entender a forma, como que a forma se sustenta, né, e é isso que a gente tem desenvolvido no nosso núcleo, assim, né, muito próximo à arquitetura e aos saberes das comunidades indígenas. Muito bom. Eu queria até complementar, por exemplo, quer dizer, o desenho é uma forma de comunicação, né? Mas às vezes ele não comunica tudo, no caso, nesse caso especialmente porque existe a educação que vai separar, né, o quem está executando e quem projetou. Então, aí você tem que fazer o exercício da comunicação verbal, você vai e ensina, né, para quem for executar a leitura desse desenho. Eu tive uma experiência que o construtor não sabia ler, né? Eu levei um desenho técnico com muita informação e eu estava sempre disponível para ensiná-lo a ler. Isso foi muito interessante porque ele até se motivou a voltar para a escola para estudar, porque ele queria aprender a ler as plantas e olha isso, uma coisa que é simples, né? Quer dizer, deveria ser básico, que é a educação, né, de saber ler. Então, ele tinha essa dificuldade. E aí, eu estava sempre disponível para poder para executar o trabalho, e ele executou muito bem. Eu fiquei muito feliz de ter incentivado ele voltar para a escola. Quer dizer, foi algo a mais. Então, é o que a professora Anália falou, né? Não é que a gente tem esse ruído de comunicação, porque é outro idioma, vamos dizer assim, que a gente não, que vai descartar tudo. Vamos, né, tentar tornar aquilo mais comum, né? Democratizar o desenho, no caso. Farei mais uma pergunta, ainda não estamos com muitas, não estão com perguntas assim no chat aqui, mas vocês têm alguma experiência assim de ensino em que o projeto é tratado mais dessa forma? Menos como um documento assim que vai para a obra, para orientar a obra, do que como algo mais aberto, assim, como a Mariana comentou? Ou nós ainda estamos assim, com nossas práticas de projeto muito focadas nessa competência da produção assim, dos documentos técnicos?
Olha, ele está com experiência numa pós-graduação, baseado no Conceber e Construir, a gente vai falar dela amanhã, esse Valdemir, Pompé e eu. Mas a gente gostaria muito que essa organização do Conceber fosse como uma escola técnica de construção, antes até da arquitetura mesmo. Viesse carreando, para que a criança não perdesse aquilo que ela já guarda durante muito tempo, que é a manuseabilidade das coisas. Mesmo que tudo bem, a gente tenha aprendido a fazer os botõezinhos funcionarem, né? E os cadastros ficarem longe, amarrar um nó, ficar longe, mas rapidamente a gente consegue recuperar, porque nós somos atavicamente seres manuais. Não é possível que uma geração de 30 anos, 20 anos, 15 anos tenha dissolvido toda essa memória do manual. Mas que a gente precisa que os alunos cheguem cada vez mais aptos ao corte, à dobra, à solda, ao manuseio, né, das maquetes, etc., para que isso comece a ser um desenho invertido, um desenho que eu consiga amassar um papel e consiga desenhar, inclusive. Que eu consiga fazer um parabolóide hiperbólico e dizer como desenha, que é o inverso, né? É de desenhar uma elipse, que é a coisa mais fácil do mundo, no canteiro, mas dificílimo no CAD, porque ele vai perdendo os raios, ele vai enlouquecendo, é uma equação que o CAD não funciona, né? E no começo do dia, até o final do dia, ela acumula erros nos arrastos, no arreio, enfim. Então, as experiências, eu acho assim, já tive em dois dos nossos encontros, eu já achei, mesmo remoto, uma evolução grandíssima desse segundo encontro em relação ao de Ouro Preto. Claro que Ouro Preto tinha outro aporte, tinha outro, né? Mas a qualidade dos trabalhos e a juventude que eu estou vendo aqui propondo, eu acho que demos passos avante em experiências, sabe? Experiências, pós-graduações, tem mais coragem e muita coisa que vai sendo acumulada, não pode se perder, né? Eu acho que a gente vai ganhando. Essa atividade integradora do projeto, né, que é sempre, tem que ser um mantra, o projeto tem que integrar os módulos todos do conhecimento, é um mantra mesmo. Sobre isso da manualidade, eu percebi isso nessa pesquisa, né? Quer dizer, quando você está na primeira etapa, que é manual, nossa, uma facilidade, porque a gente está acostumado. Aí, quando entra a interface, né, digital, já é aquela dificuldade, porque é comando e tal, você tem que raciocinar como é que o computador, qual comando você tem que dar para fazer. E até pela a sua fala sobre o desenho indígena, né? Quer dizer, é isso. Muitas vezes é mais fácil você construir do que desenhar. Em algumas situações é mais fácil você construir do que desenhar. Então, tem essa dificuldade mesmo do desenho. Assim. Interessante. A Mel faz um comentário aqui, ó, no vídeo, na linha do vídeo citado pela Anália, que espera assistir, vemos o desenho, vemos como o desenho faz sentido quando revela ser o caminho de descoberta do como fazer para ficar como se imagina. O desenho como um instrumento de esclarecimento e compreensão, antes de tudo, para o arquiteto, semelhante ao microscópio para o biólogo. Exatamente. A Dorcas comenta aqui, o desenho pode ser usado enquanto estratégia de estudo, e não apenas de representação. Isso é forte, né? Desenho como pesquisa, né? O saudoso professor Jorge Caron gostava de dizer que desenhar é o primeiro ato de construir e materializar a arquitetura. Explicava que o lápis, percorrendo o papel, era o ato de usar pedra para riscar e moldar em madeira plana, a ideia. E é muito louco isso, porque o imaginário treinado do arquiteto, do construtor,
do engenheiro, é algo que lida com... Você quer saber o caminho das forças dentro da matéria, aquilo que está desenhado e não se mostra. Você quer saber o desenho da água escoando ou subindo por capilaridade, que a gente está num grau de abstração tão grande, de desenhos que não se veem, né? Desenhos absolutamente abstratos, só se vê a consequência, mas não se vê a força, não se vê o vetor, não se vê a biologia da capilaridade. Então, a gente atravessa o conhecimento com um grau E o desenho ajuda muito nesse decodificar, né, os enigmas que estão contidos no ato de construir, de conceber e da construção. A Mariana? Eu queria somar com uma perspectiva que talvez seja uma perspectiva pessoal, mas projetar também como uma possibilidade de caminho de troca, porque, por exemplo, eu vejo que no meu caminho durante a universidade sempre foi do meu interesse a prática. Então, aliás, eu vou até comentar porque o Chico Barros está aqui, a minha primeira prática em relação ao canteiro de obras foi colaborando na construção de um trabalho final de graduação do aluno Rainer Geismann da FAO, onde ele estava desenvolvendo... Sim, e era o meu primeiro ano da universidade, primeiro semestre, eu ficava constantemente indo ver o que era a construção, o que era a construção coletiva, e acho que ali tinha um solo muito, muito, muito fértil de discussão sobre o que depois me nutriu ao longo da faculdade. Então, eu estava sempre buscando essas práticas, mas isso para dizer... Bom, por exemplo, eu também trabalhei 1 ano com Alborg no Equador, então a gente só construía aquilo que a gente só desenhava aquilo que a gente sabia construir, e isso para mim mudou completamente a minha perspectiva. E num ano antes, onde eu tinha morado em Uganda, eu trabalhei para uma escola onde a fundamentação da escola era a psicologia social comunitária, ou seja, a gente só toma atitudes conversando em círculos. A gente não importa nenhuma teoria, essa teoria ela é compartilhada, mas foi aquilo, acho que as experiências do corpo que eu tive, somadas às experiências da psicologia social comunitária, que para mim mudou completamente a maneira de fazer projeto. Então, queria comentar essa experiência pessoal para dizer que foi de uma autopercepção da necessidade da prática para que eu conseguisse aprender que eu fui estimulada a praticar. E tenho a plena certeza que para a gente hoje realizar um projeto, não é só o projeto que precisa estar resolvido também. Eu vi no projeto da Casa de Ádia quantas inteligências foram necessárias de cabo a rabo da construção e a longo prazo para que o projeto se sucedesse. Então, eu acho que, além do que a Anália comentou, continuar instigando as pessoas a trabalharem com o corpo, né? Que acho que quando a gente mexe com o corpo, vai direto para o coração. O intelecto transborda aquilo que a gente consegue democraticamente compartilhar. Mas se for só no intelecto, fica infinito o diálogo, porque as forças, elas não são vistas, né? Elas não são sentidas. Então para dizer que, além desse estímulo do corpo, o estímulo à autoconfiança, à autopercepção dos alunos, para que a gente seja, de fato, os protagonistas dessa construção coletiva, né? Porque vai ter a pessoa que vai ser a pessoa que projeta, vai ter a pessoa que gere, e todas as inteligências são tão importantes quanto. Então, como conseguir identificar, né, os indivíduos que têm esses interesses e que... hoje eu vejo alguém que tem algum interesse sobre financiamento. Cara, o quanto que isso pode se somar ao conteúdo que a gente está trazendo por aqui. Então, adoraria ver nas universidades de arquitetura essa maneira de instigar a autorreflexão, que talvez possa ser trazendo o tema da espiritualidade para dentro da arquitetura. Se a gente fala tanto do processo indígena, o que mais tem dentro do processo indígena construtivo? Né, o que a gente não está vendo, mas que também está na gente.
Então, acho que pode ser um caminho de aprendizado através de outras camadas com a desculpa do projeto. Então, é isso que eu queria comentar. Muito bom, Mariana. Acho que essas experiências aí não tão convencionais no campo aí da arquitetura, elas são muito ricas nesse sentido, né? De permitir que a gente amplie, né? essa percepção assim de, às vezes, tanto de força prescritiva ali que a gente coloca no trabalho, né? Deixa de criar novas relações, né? Permitir novas relações. Né? Uhum. Mais alguma pergunta? Não, né? Eu colocaria uma questão, então, assim, para o grupo, com relação assim, a essa produção digital, essa questão dos makers, né? Assim, a gente vê alguns autores aí comentando que isso leva a um distanciamento dessa produção concreta, porque você tem a possibilidade de estar produzindo algo que às vezes não entra, né? Não é tensionado pelo mundo real aí da construção. Então, projetos idealizados, muito bem desenhados, representados, detalhados, mas isolados ali, né? Fruto de um trabalho do arquiteto ali sozinho. Aquela ideia de que uma tecnologia ela precisa, para se desenvolver, de circunstâncias sociais, né? De mais agentes, mais atores, assim, para fazer com que as coisas aconteçam, isso não ocorre. Isso é um risco que a gente corre, né? Assim, nos ateliês de projeto, na nossa formação, de fomentar muito essa produção quase que autossuficiente, né? Das tecnologias de construção, enquanto que não a gente não joga isso para um canteiro, por exemplo, e verifica, né? O que vocês acham disso? Eu acho que o desafio é juntar as forças, todas elas possíveis, todas, sem exceção e sem, né? Incluir, porque quando a máquina consegue tirar esforço do ser humano e poder economizar o seu tempo e sem gerar servidão humana a outras tecnologias, a outros países, a outros monopólios, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, mas aproveitar absolutamente tudo o que for oferecido, mas não ser escravo disso. Quando falta luz, saber desenhar com a mão, saber envergar o material, saber conformar, saber serrar, entendeu? Faltou luz, mas eu tenho, né, como me virar. Mas poder ir de um canto a outro, porque o desafio é muito grande. O que tem que ser feito é muito, né? É uma quantidade enorme. E a quantidade de pessoas que podem fazer e ajudar também é muito grande. Então, é uma ideia quase pedagógica, que sempre foi colocada no desenho pelos que estudam, né? E por nós todos há muito tempo, que a arquitetura é um ato pedagógico, interno e externo. A gente aprende e ensina. Isso Pompeia confirma sempre, gosta de falar e tem, né? E cada vez mais a gente vai, ao longo do tempo, comprovando. Quando se fecha... Quer dizer, pode ser outra estética, pode ser outro sacrifício humano, etc. Mas eu acho que Pompeia teria algo para dizer a respeito dessa passagem. Eu gosto muito dessa discussão, porque as ferramentas do computador são ferramentas, assim como o lápis, o esquadro, né, o papel, o compasso, né? A única diferença é que essas ferramentas atuais, né, paramétricas e etc., são ferramentas extremamente potentes e sedutoras, e muitas vezes essas ferramentas acabam distanciando
né, o autor, vamos supor, ou os autores do projeto, né, em relação à realidade construtiva, em realidade social e etc. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, primeiro, para não ficar seduzido por essas formas incríveis, paramétricas e maravilhosas, e, em segundo lugar, tomar um cuidado maior ainda para não ficar escravo de um plugin. Isso é o que eu tenho maior preocupação. Agora, eu ainda acho que os desafios é quem nos impulsiona, então não haverá escravidão, se a gente, né? Não é uma escravidão, não haverá. A gente tem que estar atento, mas não haverá, né? E lembro que quando o homem em escala grande, de exceção, saiu da planta redonda, coberta por cúpula, e foi para uma planta retangular ou quadrada, também coberta por cúpula, ele inventa os pendentes, né? Que é a penicha, que ele chama, não sei como seria o nome, mas é o que sai do redondo e vai se entregando às plantas retangulares, aos prismas. É que eu aprendi isso em espanhol, é pechincha, mas eu não sei como é o nome desse negócio. E ele pede, isso em Bizâncio, ele pede ajuda ao tijolo, porque é o pequeno que se amolda a qualquer forma, né? Compressiva e, se armada, tracionada, inclusive. E aí a gente volta para o arcaico, que é o tijolo, o primeiro elemento, a terra, né? Para resolver uma espacialidade de subversora. E é subversora, a construção é a subversão, porque tudo restará por terra, tudo será demolido, é a gravidade, a água que comanda, mas é a subversão de você erguer e manter estável, né, por um tempo. É esse ato de subversão. Então, não acredito que os plugins serão mais importantes do que tudo que a gente tem que fazer em termos de construção, né? E de arquitetura, espacialidade, né? De forma. Eles vão nos ajudar, mas não podem nos conter. João, quer falar? Sim, o meu comentário é que o desenho, né, assim como a arquitetura em si, é a expressão de uma ideia, né? E quando a gente tem por entre, né, a ideia e a nossa própria pessoa, assim, tem um intermédio do computador entre a gente, acontece que a gente acabou percebendo que o ato de desenhar, fazer um projeto, ele acaba sendo um pouco mais mecânico, um pouco menos orgânico. As ideias, elas fluem de maneira que, se você não conseguir executar aquela ideia no programa, então a ideia ela não vai dar certo. Quando, na realidade, o processo é inverso, né? Você primeiro tem que ter uma ideia e depois tentar adaptar os programas de computador àquela sua ideia, né? Os programas de computador, a técnica que você vai usar, os materiais, né? E também estes adaptarem a sua ideia, né? É um processo cíclico, né? Não é uma coisa que não é uma linha, né? Então, quando a gente coloca os processos computadorizados, ou até mesmo na apreensão de alguma forma, né? Levando um pouquinho ao extremo, né? Ao invés de você observar, fazer um desenho, tirar uma fotografia, a fotografia ela é muito rápida, né? Você não acaba aprendendo muito bem o que você está fotografando da mesma maneira que você tivesse feito um desenho, né? Só um paralelo em relação aos programas de computador. Eles são muito importantes, não é uma coisa assim, parem de usar programas de computador, não é isso, tem que usar, é muito importante e necessário para hoje em dia. Mas, para a concepção de uma forma, para a concepção de um projeto, expressão melhor e primeira de uma ideia, o desenho à mão, ele acaba sendo um pouco mais lúdico, né? É um processo de raciocínio, né? A construção de um raciocínio, de repertório. Esse era o meu comentário. E tem menos tocaia, né? Tem menos... O trabalho mecânico, às vezes, você vai repetindo e não vê o comprimento da circulação, não vê o fluxo. Quando você desenha à mão, você tem esse tempo esse vagar mesmo, né? De percepção.
tem menos armadilha. Eu concordo, assim, eu acho que a tecnologia, ela é um instrumento, né? É um instrumento que te ajuda a pensar, assim como o desenho também é um instrumento. E que a própria necessidade que tem você mudar seu pensamento na execução de um desenho dentro do programa também tem um ganho para o seu processo cognitivo, que depois você pode fazer o que o João falou, é uma coisa que é um ciclo, você pode alimentar esse processo, né, fazer o retorno ao desenho físico, né, o desenho de croquis, de observação ou de criação. Então, eu acredito que são formas que a gente tem, né, ferramentas que a gente tem para trabalhar nosso processo cognitivo e permitir, quer dizer, com algumas tecnologias permitiu a gente avançar, né? Então, acho que não pode jogar fora essas coisas, porque mesmo com o avanço, se acabar a luz, o conhecimento ficou, né? O conhecimento ficou. Aí você vai tentar fazer a execução daquilo sem a luz, porque você sabe que tem condição de fazer, né? Você consegue executar. Agora vamos fazer, então, sem a luz. Então, acho que esse conhecimento que foi se formando com as tecnologias, ele é importante, porque ele fica, né? O computador, o plugin muda, tudo muda, mas o raciocínio, né, você aprendeu. Então, esse raciocínio você pode reutilizar de outra maneira, né? Eu acredito nisso, assim. Eu acho que também é sempre complementar, não é exaltar ou tornar principal, mas sempre pensar na complementação entre todas essas diferentes interfaces. A mesma coisa a maquete, né? Maquete, ela... É engraçado que na graduação tem muito uma questão de fazer a maquete para representar a planta. E, na verdade, ela deveria ser utilizada mais como processo de criação. Então, é isso, né? São formas de você traduzir seu pensamento. O desenho, a maquete, são formas, a tecnologia também. Eu queria comentar sobre uma coisa que eu tenho aprendido bastante com essa acho que bastante dualidade que está sendo exposta em relação ao contexto global, mas o quão importante é reconhecer os paradigmas nos quais a gente se apoia para conseguir dialogar, porque muitas vezes a gente fala sobre a tecnologia, mas o que está por trás da tecnologia, né? Sobre qual paradigma a gente está de fato conversando, porque se a gente não estiver conversando no mesmo paradigma, a gente não consegue se escutar, ou para alguns a tecnologia vira um bicho de 7 cabeças, e para outros a tecnologia é a única saída. A gente está vivendo no mundo, então para a gente conseguir construir algo juntos, acho que da onde a gente sai para onde a gente quer ir, estando de alguma forma alinhado, aí que o pensamento inclusivo, diverso, da equidade começa a aparecer, né? Porque, de fato, somos pessoas de conhecimentos muito distintos e maneiras de produzir conteúdo, caminhos diversos. Então, pensar também o quanto que, por exemplo, hoje a gente viu trabalhos que têm uma escala muito particular, uma escala... e eu imagino que a gente esteja todos aqui falando desde o mesmo paradigma, mas, na verdade, o desejo é trocar numa amplitude muito maior, né? Então, como que eu fico bastante interessada em como que esse diálogo se dá, porque a única certeza que hoje em dia também acho que está tudo se apresentando é a mudança. A gente está constantemente transformando, principalmente os significados, né? Hoje, a maquete tem um significado, a tecnologia tinha um significado, a prancheta tinha um significado,
Isso tudo está se transformando. Se a gente solidifica os significados, a gente não enxerga as ferramentas, eu deixo de enxergar as ferramentas, porque a tecnologia habita aquele lugar de, no meu caso, repúdio, opressão, autoridade, que, na verdade, as coisas estão se transformando. Então, acho que esse diálogo sobre o significado das ferramentas que a gente utiliza também poderia ser bastante enriquecedor para o processo de projeto, né? Do que trazer um dicionário que é permanente, porque as coisas são extremamente impermanentes e temos que formar profissionais aptos para momentos de transformação, né? De quais são as nossas ferramentas para se unir num time de completos estranhos e resolver as demandas que estão constantemente. Mas para mim, desafio é vida. É o que eu acho que a gente veio fazer, de enfrentar os percalços. Então, e os percalços têm escalas pessoais, individuais, urbanas, e agora foi global, quiçá de acordo com os desejos de pessoas que são apaixonadas por inovação, daqui a pouco vai ser planetário. Então, o que a gente quer resolver, por que, como? Isso que eu gostaria de... A gente tem essa visão, né, Mariana, de que são tecnologias, mas não são as tecnologias que nos norteiam, são os problemas que nós temos que resolver que nos norteiam, e é o tamanho do problema que vai fazer com que você evoque as tecnologias e as faça trabalhar juntos, né? Ou para resolver questões candentes, que a gente já sabe quais são. Né, que é a questão da drenagem, da habitabilidade, das inundações, da saúde pública, da alimentação orgânica, da distribuição, da produção no território. Os problemas, a gente já sabe até mapeá-los, né? Começar a ver as coerências e incoerências. A gente vai usar a tecnologia. E passa a palavra para os paradigmas. A gente vai usar as tecnologias para ir para Marte ou olhar para a fome. São escolhas, né? Então, acho que conversar sobre os valores é importante, para alinhar um pouco os paradigmas. A gente não pode perder essa dimensão da arquitetura inserida na economia política, né? Tiago. Eu só queria complementar a fala da Mariana, que eu acho muito relevante o que ela toca, e quando lá no começo ela falou que o desenho ele entrou nesse processo dela não porque era o objetivo inicial, não porque era o objetivo finalístico, mas porque ele entrou como uma ferramenta mesmo que poderia ajudar nesse diálogo, ajudar nessa comunicação, né? E eu acho que as tecnologias, mesmo digitais, super recentes, elas também entram nisso. Elas são ferramentas poderosas que a gente tem que saber como mobilizar. E as questões das tecnologias, tem um autor argentino, que é o Vitor Salpelli, que ele fala das tecnologias apropriadas, né? Eu acho que a chave é muito isso, a gente saber de onde é que vem essas tecnologias, o que elas estão significando e apropriar para o nosso contexto, apropriar para as questões que são relevantes, como a Mariana e a professora Anália levantaram agora. E acho que é essencial isso, entender que essas tecnologias elas não são neutras de modo nenhum. A gente tem que entender de onde é que elas vêm, entender como é que a gente pode transformá-las, mobilizá-las para algo que realmente faça parte desse paradigma, como a Mariana acabou de falar, esse paradigma que a gente está pensando de resolução de problemas próprios nossos, assim, que são relevantes para o nosso momento. Então, eu acho que, sim, essas tecnologias, elas podem ser mobilizadas, mas de uma maneira muito crítica. Pessoal, já é 12h30, né? Entrando aí pela nossa hora de almoço, estou achando mais conveniente a gente encerrar por aqui, conforme programado, e lembrando que a gente vai ter esse intervalo, né, de 12h30 às 2h, e faltando 2 horas para a palestra do André Garcés, do Chile, né? Às 14 horas. Eu agradeço a todo mundo, dou os parabéns mais uma vez pelos trabalhos aí muito interessantes. Obrigado pela conversa.
Obrigada. Só um lembrete, pessoal, o link da tarde muda, tá? Lembre de consultar, a gente mandou por e-mail e mandamos agora no chat. Tá ótimo, obrigada. Tá ótimo, Rita, obrigado. Clécio, obrigadíssimo pela condução. Eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Até mais. Obrigado. Valeu. Parabéns, gente. Parabéns. 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 Continuem, então, ativos.